Bem-vindos ao live das 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, caminho do trabalho, influência e persuasão 360 graus. Com conteúdos sobre influência, persuasão, liderança, negociação, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Estes lives ajudam você a encontrar mais conteúdos, mais informação, mais estratégias e mais técnicas para poder aumentar a sua influência e a sua persuasão. Hoje vamos falar sobre modelos linguísticos. Então, já vimos que existem várias estratégias em termos de linguagem que provocam quase uma instintiva reação nas pessoas, como os gatilhos mentais, as perguntas poderosas, tudo aquilo que podemos utilizar na linguagem para vender. Ora, hoje vou-vos apresentar os modelos de linguagem. Os modelos de linguagem, o que é que são? Modelos de linguagem são padrões de linguagem que a maioria das pessoas utiliza. Todos nós utilizamos estes padrões de linguagem. E vai reparar, à medida que eu vou dando alguns exemplos, vai reparar que padrões são estes e como é que cada um de nós utiliza, quer seja como interlocutor, quer seja também quando recebemos a informação. Então, metamodelos de linguagem são padrões de linguagem que a maioria de nós costuma utilizar para perceber a informação. Ora, estes modelos podem facilitar ou dificultar a comunicação e nós vamos falar um bocadinho sobre eles, da forma que é como se fosse um truque de gramática transformacional. E porquê? Imagina o seguinte, imagina uma situação entre um homem e uma mulher, não é, casados, e ele diz assim: amor, acho que devias vestir aquele outro vestido, favorece-te muito mais. Ele gosta particularmente de vê-la com aquele vestido mais decotado, não é? E ela responde: porquê? Achas que não fico bem com este? Estou mais gorda? É isso? Já não gostas de mim? Repara bem, ele diz uma coisa e do outro lado ouve-se qualquer coisa completamente diferente. Pode parecer um exagero, mas este diálogo é muito representativo do que acontece no dia-a-dia na comunicação. Ele a pensar em como é que ela fica bem e ela a pensar que ele está a dizer que ela fica mal. Ora, na comunicação, quem fala acha que está a dizer uma coisa e quem ouve outra completamente diferente. Eu costumo dizer que a comunicação não é aquilo que você diz, mas sim aquilo que os outros ouvem. E principalmente aquilo que eles fazem com aquilo que eles ouvem. Então, quem fala, omite, distorce e generaliza. Okay? Omite, distorce e generaliza. E inconscientemente nós omitimos, distorcemos e generalizamos os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas memórias. Nós não falamos em tudo o que se passa na nossa vida. Nós tendemos a generalizar, a omitir e a distorcer aquilo que falamos. Olá, Filipe. E que finalmente diz: o que nós dizemos muitas vezes é uma parte pequena, ínfima, às vezes, de um pensamento original. Então, torna as coisas às vezes um pouco ambíguas e confusas. Então, é preciso ter atenção, muita atenção, com aquilo que dizemos, a forma como dizemos e, principalmente, o que é que nós queremos transmitir. Não é pensar antes de falar para saber o que é que queremos transmitir. E as pessoas dizem uma coisa e o outro ouve com uma coisa completamente diferente. E, de repente, pode gerar-se uma discussão entre quem fala, que diz uma coisa, e a outra que ouviu outra, ou distorceu aquilo que ela ouviu. Richie Bentley e John Green criaram um modelo de metalinguagem, uma ferramenta de programação neurolinguística que vai esclarecer, não é, estas distorções, estas omissões e estas generalizações, através de perguntas. Então, o que eles fizeram foi, como sabem que as pessoas omitem, generalizam e distorcem, encontraram algumas perguntas que permitem detectar essas generalizações, omissões e distorções, de forma a poder retirar informação e realmente deixar de ser uma omissão, uma generalização. Então, às vezes parece um bocadinho confuso, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aquela equipa não fez nada de jeito. Aquela equipa não fez nada de jeito. Este é um exemplo de omissão que pode ser esclarecido como uma pergunta que irá recuperar a informação. Aquela equipa não fez nada de jeito. O que é que a equipa devia ter feito, não é? Perguntam vocês. Não fez os relatórios, não fez as vendas, não produziu, não é? Aquela equipa não fez nada de jeito. Há aqui uma omissão muito clara. E este tipo de pensamento pode criar muitas injustiças e às vezes cria injustiças, pois alguém se calhar esforçou-se e deu o seu melhor e não é reconhecido até pela forma como
como nós dizemos as coisas. Porém, existem muitas omissões nas declarações. Por exemplo, este exemplo. O cliente não está satisfeito com o nosso trabalho. O cliente não está satisfeito. Esta é uma distorção, onde a pessoa que diz a frase afirma saber como é que a outra pensa. Pode até ser verdade, mas é importante nós especificarmos, perguntarmos como é que o cliente não está satisfeito. Não está satisfeito com o prazo, não está satisfeito com o atendimento. Quando nós utilizamos este metamodelo, não é? Quando utilizamos estas perguntas que nos permitem ir ao cerne da questão, a nossa comunicação começa a ser mais eficaz, começa a ser mais completa, permite-nos compreender melhor o outro e permite-nos comunicar de uma forma mais coerente, realmente transmitir a mensagem, realmente dizer algo e que o outro perceba e consiga fazer alguma coisa com ele. Depois temos a generalização. Essa aí então é. Vocês vão perceber que a generalização acontece e vocês próprios fazem muito. O apoio ao cliente nunca atende o telefone. É sempre a mesma coisa. É um exemplo de generalização constante que nós encontramos todos os dias na nossa vida. As generalizações costumam utilizar palavras como sempre, é sempre a mesma coisa. Tudo o que ele faz é mal feito, não é? Todas as pessoas, isto, aquilo, ninguém se preocupa comigo. Não é? Então aqui uma generalização pode ser, não é? Pode ser confrontada com nunca. Não houve alguém que te ligou. Não é? Todas as pessoas. Não há pelo menos uma. Não é? Muitas vezes esta generalização permite que, embora nós saibamos o que é que estamos a falar, permite que muitas vezes se generalize e que se crie um mapa mental na pessoa, através destas generalizações, omissões e distorções, que nós começamos a criar a nossa própria realidade. Não é? Então, a experiência da referência, generalizamos muitas vezes, não é? Por alguma coisa que é a nossa prática, não é? Nós generalizamos, e isto pode levar o ser humano a criar regras para si. Não é? Através desta generalização, e isso acontece, nós criamos as nossas regras, não é? No nosso mundo, as coisas funcionam dessa maneira, na minha empresa, no meu ambiente de negociação, e criamos crenças falsas, não é? Porque era uma generalização sobre a realidade, e um dos típicos exemplos é: ninguém gosta de mim. Ninguém, nem a tua mãe, não há ninguém que não te conheça muito bem, que até, talvez até goste. Então, a pergunta é: como assim? Não existe ninguém? Então, depois vamos seguir para a omissão. A omissão também é muito interessante, porque a omissão, muitas vezes, vem disfarçada. Na omissão, como o nome indica, alguns elementos são omitidos porque nós privilegiamos fatos em detrimento de outros. Então, a omissão não quer dizer que eu esteja a mentir. O que eu estou a fazer é, eu vou privilegiar alguns fatos e, por privilegiar esses fatos, os outros são omitidos e às vezes provocam grandes falhas na comunicação. Por exemplo, eu estou triste. Estou triste, mas eu estou a omitir. Mas estás triste em relação a quê, especificamente? Porque se eu perceber, eu até posso ajudar. Se eu perceber, eu até posso compreender. Se eu perceber, até posso fazer qualquer coisa. Mas o estou triste omite muito. Temos a distorção também. Já a distorção faz algumas mudanças aos julgamentos. Com as distorções, afirmamos conhecer uma experiência interna do outro e alteramos essa experiência. Por exemplo, ele tem más notas, tem um problema de aprendizagem. Ora, ter más notas e ter um problema de aprendizagem não significa, não é uma correlação direta, não é? Se tem más notas, então podemos perguntar, então, se ele tem más notas, significa que tem um problema de aprendizagem? Não é? Então começa a questionar as afirmações que todos nós dizemos e que encaixem dentro destes padrões. E se começar a estar atento, vai reparar que vai utilizar este metamodelo e a sua comunicação vai aumentar drasticamente. A linguagem hipnótica coloca a pergunta certa, de forma a podermos, não é, aprofundar aquele tema e perceber exatamente o que é que estamos a falar. É muito importante evitar a palavra porquê. Não é? O objetivo não é justificar. Porquê isto? Não é justificar. O objetivo é entender melhor os processos para obter mais informação. Então o metamodelo serve para obter mais informação. Lembre-se, dos 100% da comunicação, 70% é para você ouvir, 20% é para fazer perguntas, e estas perguntas servem exatamente para isso, para entender os processos da informação. Não é? Estas técnicas de comunicação são mais incisivas, permitem ir ao fundo da questão e perceber realmente o que é que aquela pessoa quer dizer. Então, dominar estas perguntas vai aumentar o seu grau de rapport com as pessoas, vai aumentar
a sua comunicação e vai aumentar a informação que retira de todas essas pessoas em todos esses contextos. Então essa parte é extremamente importante, é uma ferramenta poderosa. Aqui falei só em alguns padrões, há muitos padrões, aliás até se pode tornar mais complexo à medida que vamos estudando. Então, para simplificar, pense generalizações, omissões e distorções. Pode-se inscrever aqui em baixo no desafio 21 dias sobre revolucionar os seus resultados. Vai começar em breve. Eu vou colocar aqui o link a seguir e então inscreva-se. Esteja 21 dias, bom dia Charles, esteja de 21 dias comigo aqui a falar sobre comunicação para eu poder ajudá-lo a aumentar e revolucionar os seus resultados através da influência, da persuasão, da negociação e da liderança. Um grande abraço e vemos no próximo live.